Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como é que eu consegui fazer tudo. Como é que eu consegui? Mas eu consegui direitinho. Eu me casei em 1964, com 16 anos. 17 anos eu tive a minha primeira filha. Com 20 eu tive o segundo filho. E com 22 eu tive o terceiro filho. No início eu não trabalhava. Em seguida eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava meio expediente e ficava meio expediente com as crianças. Eu trabalhava numa agência de propaganda, nessa época eu fazia a área administrativa, toda a área financeira eu que fazia. Meu marido também trabalhava na mesma empresa, só que nesse período eu trabalhava só a parte da tarde. E depois eu passei a trabalhar o expediente todo. Eu fazia faculdade na UNB, fazia administração de empresa, porque era o curso mais rápido que eu tinha, assim, mais tranquilo para eu fazer. Eu ia para a faculdade de manhã, deixava os meninos na escola e voltava, pegava os meninos, trabalhava de tarde e de noite assumia todas as responsabilidades da casa. Embora eu tivesse marido, mas eu não contava muito assim, eu sempre contei comigo. Essa responsabilidade as mulheres sempre trouxeram assim, nos seus ombros, ó, pariu é dela. Então eu conheci poucos homens que assumiram realmente um papel assim de assumir, que você pode deixar, que dá remédio, que leva para o médico, que faz tudo. Mas isso aí sempre foi da mãe. No meu caso sempre foi meu, nunca tive esse tipo de ajuda. Acabar de terminar a escola, saí do terceiro ano, quando fui começar a faculdade, já descobri que estava grávida, então já parei tudo. Eu queria fazer medicina antes. Aí eu penso agora, poxa, já atrasei demais, mas se tivesse algum lugar na faculdade que pudesse ficar criança, tipo uma crechezinha, nossa, ia ser muito melhor. Não tinha nem como eu sair, né? Então, eu comecei a ficar muito com a minha família. E depois eu comecei a ficar pensando mais no meu futuro, o que eu ia fazer, como que eu ia me sustentar. Porque antes eu não pensava essas coisas, né? E aí agora eu tô pensando nisso de atraso, então vai demorar muito. Eu tenho que ter uma renda pra, né, construir uma casa e tudo mais. E quem que é a sua rede de apoio hoje? Meus pais. Pra sair? Às vezes eu peço pros meus pais, mas é muito de vez em nunca, porque eu não me sinto muito confortável. Mas são eles mesmo, apenas. Você já deixou de fazer muita coisa? Ter que ficar com ele? Já. Sempre, né? Não tem muito o que fazer. Assim, deixam de sair às vezes porque não tem onde ele ficar ou com quem deixar. Então, se tivesse um lugar apropriado pra criança, mesmo até restaurante, essas coisas assim. Isso desde lá, desde a gravidez. Só isso que eu faço. Parece que pesa mais ser mãe do que ser pai, não? Quais são as maiores dificuldades assim da maternidade para você? Eu acho que no momento agora tá sendo ser mãe e pai ao mesmo tempo. Que eu acho muito complicado, porque ele sente falta de uma figura paterna, assim, eu não sei explicar. E lá ele fala, pede pra jogar bola. Sabe essas coisas de menina mesmo? Vamos brincar de lutinha. Hoje tava chovendo muito. De pensar, tipo, nossa, eu vou ter que tirar meu filho da cama dele, do quarto dele e vir até aqui. Eu nunca me imaginei num ambiente de trabalho. Porque eu sempre via as mulheres, pelo menos a minha avó, que sempre foi uma dona de casa. Então eu acabava tendo um exemplo, tipo, será que eu vou ser dona de casa? E não era o que eu queria, né? Eu nunca me vi nessa situação. Eu descobri, eu já tava de 2 meses. E aí é um período de, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida?
terminando minha faculdade, eu tô num emprego que eu quero. Tipo, ter um filho agora vai acabar com todas essas coisas que eu sempre sonhei. E eu não queria parar. Na verdade, eu não quis parar nada durante a gestação toda. E aí, na faculdade foi a mesma coisa, sabe? Eu acho que a sala também aceitou muito ele. A minha sala é uma sala pequena e tipo, não liga, sabe? Quando às vezes ele chora ou quando ele tá resmungando, eles acham tudo muito divertido. Então, eu sou super aceita. Os professores também adoram. Mas acho que as dificuldades são mesmo do dia a dia, sabe? De às vezes você querer lavar o cabelo e não conseguir porque o seu filho tá ali e com quem você vai deixar seu filho, sabe? De tomar banho, eu não tomo banho sozinha, sabe? Ele fica lá no bebê conforto dentro do banheiro junto comigo. Dificuldade de ir e vir de algum lugar, ou das pessoas entenderem. Se a criança fica comigo na sala, o meu filho é uma criança tranquila, mas eu sei que existem crianças totalmente diferentes, nenhuma criança é igual. E aí se a criança chora, será que eu vou conseguir prestar atenção na aula? Será que eu vou conseguir me concentrar? Porque a gente pensa no filho em 24 horas, né? Então a gente às vezes deixa de pensar na gente. Sempre existiram lutas e sempre existiram mulheres que fortalecidas e que conseguem falar, né? Mas, de fato, assim, não é uma realidade que mulheres vão ter creche. Não é só você inscrever que você vai ter a vaga. Então, esse sistema também não funciona. Por uma responsabilidade que é social também não está funcionando. Não é uma realidade que existe, que essa mulher tem uma família estruturada a ponto dela, inclusive, ficar em confinamento cuidando da sua criança, porque ela também é chefe dessa família. Então, ela pode não ocupar o espaço da universidade, no nosso assunto aqui, mas ela está tendo que achar caminhos para trabalhar, para se sustentar. E mesmo quando ela tem um companheiro em casa, uma família, ela também precisa, não basta, né, essa condição, ela precisa ter dinheiro para complementar a renda dessa família. Então, não é real, né, essa situação que se coloca pra gente como contexto, também não é uma realidade, né? A vida emocional dessa mulher, ela tá toda comprometida com muitas questões que não eram pra ser só responsabilidade dela. Então, quando a gente pensa a política pública, não é simplesmente oferecer situação pra essa mulher ser favorecida, como a sociedade entende. É pra cumprir um lugar que não foi cumprido, que não foi ocupado, né? Que tem a ver com a paternidade, mas que tem a ver com todo o entorno dessa criança, né? Não tem. Agora, toda a questão que envolve a criação de uma criança, quanto mais ela vai crescendo, maior a demanda de comportamento, a sexualidade, a higiene, os cuidados médicos, as coisas na escola, as necessidades de convívio com outras crianças, trazer crianças em casa, ir brincar, tudo isso que envolve a dinâmica de uma criança que interfere na nossa vida profissional e estudantil é toda a treta minha. Então tá dividido os dias, mas ainda o cara tem a compreensão de que tá igual. Até pouco tempo atrás ele falava, eu cuido por igual com você. Não, você divide dias, você pega no seu dia e continua na manutenção da criação que está sendo feita por mim. Um problema muito, muito profundo, porque a gente ainda tem uma compreensão de que se a gente teve filho, é isso. Como é que é aquele ditado? Quem pariu... Mateus que balance. Né? É uma responsabilidade, sim, da universidade pensar políticas públicas. 10% das mulheres em São Paulo, no mínimo, 10% das mulheres acadêmicas têm filho de 0 a 4 anos de idade. Ou seja, engravidaram ou logo antes de entrar, ou assim que entraram na universidade. É muito triste que a gente possa falar em maternidade e não possa nem reconhecer o assunto paternidade nisso, né? Devem ter muitos pais na academia, mas certamente que a paternidade não é um problema. Isso só deixa mais claro o quanto a gente sofre discriminação de gênero. A nossa sociedade já tem um estereótipo de gênero, que um gênero é o gênero que cuida e o outro gênero é o gênero que faz, né, que atua na esfera pública. Normalmente, nós temos essa divisão de tarefas, historicamente foi colocada, né, na qual nós temos o estereótipo de que mulheres são cuidadoras e homens são provedores. Uma criança que é criada apenas por mulheres não tem uma figura, né, não tem no seu subconsciente, na sua história de vida, não vê uma figura masculina como um cuidador, né? Ela normaliza isso e acaba não vendo que isso é possível, né? Ao passo que, se ela ver
se ela vir diariamente um homem cuidando dela, da casa e de outras atividades domésticas, ela vai perceber que aquilo pode ser feito por qualquer um, né? Uma figura paterna sempre faz muita diferença. Eu demorei para ver isso. Bom, desde pequeno, né? Meu pai não foi tão presente, eu enxergava ele mais como amigo do que realmente pai. Então, no final de semana que eu ficava com ele, e aí, filho, vamos comprar bombinha, vamos estourar no condomínio, tal, vamos fazer tal coisa. Não tinha tanto essa figura de alguém como realmente um exemplo, sabe? Eu lembro até hoje dele sair à noite. Eu acordava, criança acorda de manhã, eu acordava 9, 10 horas da manhã, e alguém com 20 e poucos anos que sai com os amigos à noite, não vai acordar 9, 10 horas da manhã. Então eu lembro até hoje, eu querer sair pra jogar bola, querer sair pra fazer qualquer coisa. Não, filho, tá muito sol, vai dar insolação. Umas desculpas que eu falo, puxa, mas é verdade, tá muito sol, né? Então, quando você vai criando maturidade, vai ficando mais velho, você começa a linkar as coisas e entender um pouco melhor. Porque antes é muito mais aleatório, as informações que você presenciava, que você ouvia, e só depois eu consegui enxergar um pouquinho melhor isso, sabe? Isso, acho que minha mãe me passou muito, essa personalidade dela, pela convivência. Então ela foi meu grande espelho, grande exemplo durante a vida inteira. Então acho que eu puxei muito disso dela, sabe? Por mais que eu não tenha tido a figura paterna, que ia influenciar muita coisa positiva também, eu acho que minha mãe me deu uma pitada assim de personalidade que muito menino não tem. Eu acho que eu saber lidar tão bem com a minha irmã, saber tratar ela, minha mãe sempre me ensinou a ser um baita anfitrião, receber as pessoas, ser super receptivo. Eu acho que essa parte de tratar as pessoas muito bem, ter um relacionamento interpessoal foi muito devido a ela, assim, sabe? O Gui nasceu, eu tinha exatamente 20 anos. O meu pai ficou chocado. Ele passou a gestação inteira sem conversar comigo. Então, eu já tinha todo o peso de que o meu pai não falava direito comigo, a minha mãe não podia me ajudar muito bem, a sociedade me enxergava como coitadinha. Coitadinha. Era assim. O bisavô do Guilherme, esse cara, ele era uma pessoa que pegava na minha mão e falava: filha, a vida não vai ser muito fácil para você. Não espere nada sorrir para você. Não espere. Brigue pela sua vida. Brigue pelos seus direitos. Você tem tudo para dar certo, mas você vai ter que brigar muito. E ele falava: você sabe por quê? Porque você vai ser sempre vista como a mãe solteira. Sabe como que é a mãe solteira? Ela parece que não tem oportunidade. Ela parece que ela está sempre ocupada primeiro com o filho. E ele parou aí a conversa. Aquilo ficou perpetuando na minha cabeça. Falei, não, o Guilherme vai estar sempre em primeiro lugar. Mas isso não vai servir de obstáculo para eu conseguir conquistar outras coisas. Eu ia dando um jeito, era um leão por dia, na verdade. A condição financeira continuava a mesma, sem ter como me sustentar direito e como sustentar o Guilherme. Na época da faculdade, eu trabalhava e estudava, tinha alguns finais de semana que eu também trabalhava, e com esse dinheiro eu paguei praticamente todos os meus livros da faculdade e uma parte da mensalidade ainda. Mas foi em cima de tudo isso que eu fui me fortalecendo. Não sou coitada. Eu não sou coitada. Eu estudo, eu trabalho, e aí terminei o terceiro ano com o Guilherme junto comigo na maior dificuldade dessa vida. A minha preocupação com ele era sempre tratá-lo da melhor forma possível, porque ele era o meu melhor. Ele é o amor da minha vida. A visão que eu tenho, o Gui tem, pra gente não muda, cara. Eu acho que a responsabilidade é igual, ela tem que ser igual, a preocupação tem que ser igual. Por mais que seja separado, tem que ter respeito, tem que ter um pelo outro, pela criança. Visar única e exclusivamente
a questão da criança, como se desenvolver, porque a criança ela é um reflexo dos dois. Ela vai crescer como? Aprendendo a falar mal de homem, aprendendo a falar mal de mulher. Eu nunca curti essas piadas de que homem faz de mulher, o que mulher faz de homem, enfim, porque isso acaba sendo cultivado. Eu acho que não tem que ser assim, eu acho que tem que ser igual. Foram feitas várias pesquisas que analisaram como o nosso comportamento muda quando nós estamos frente ao que nós achamos ser um menino ou uma menina. Quando é uma menina, o cuidador ou a cuidadora, independentemente do sexo, ele oferece ou ela oferece mais brinquedos fofinhos, bonecas, coisas mais seguras de se brincar, digamos assim, que envolvem essa esfera de cuidado. Quando são meninos que são cuidados, tanto homens quanto mulheres que são os cuidadores oferecem brinquedos que são mais ativos, brinquedos mais tridimensionais, brinquedos que desenvolvem mais essa questão espacial do cérebro. E então a gente vê que a gente acaba replicando, né, esses estereótipos no nosso dia a dia. Por que uma menina pode brincar de boneca e fingir que ela é uma mãe e o menino não pode brincar de boneca e fingir que ele é um pai? Em que isso vai prejudicá-lo, né? Ele não pode externar essa vontade dele, eu acho que isso é muito limitador, tanto para meninos quanto para meninas. Então, ao mesmo tempo em que meninas podem ter um reflexo disso negativo, em não exercitar toda a potencialidade que elas poderiam ter, os reflexos negativos nos meninos são a retração emocional, porque ele não pode ter emoções, né? Ele não pode ser percebido como fraco, ele não pode ser percebido como vulnerável, né? E isso gera uma série de consequências negativas para a vida dele e para o entorno dele. A luta contra essa masculinidade tóxica, né, que é o que a gente fala, e contra o machismo, é justamente tanto para mulheres terem os mesmos direitos, que ainda não temos, né, diversos, quanto para os homens também terem o direito de serem humanos, né, de terem sentimentos, de poderem chorar, de não serem criticados por conta disso, de não serem menos por conta disso, né? E isso vai ter um benefício para toda a sociedade. A gente vai ter menos índices de violência, a gente vai ter menos índices de problemas psicológicos e uma série de outras questões sociais, e eles vão participar, né, na família, no dia a dia. É algo que a nossa sociedade só tem a ganhar, né? Mas infelizmente por algumas questões preconceituosas as pessoas não enxergam essas questões. Toda semana as mulheres gastam pelo menos 20 horas a mais de trabalho doméstico do que os homens. E aí você tem as responsabilidades que são ainda maiores daquelas mulheres que são a sustentação do lar, né? Que são o que a gente chama, né, de arrimo de família. E a gente tem 40% dos lares brasileiros sustentados por mulheres. Com 13 anos de idade, eu comecei como doméstica. Daí fui. Daí quando eu tava com 19 anos foi quando eu comecei a trabalhar como babá. Daí fiquei até agora, assim, minha profissão agora é babá, na verdade. Mas como tá difícil o emprego, tudo, então o que tá aparecendo eu tô topando. Diarista, doméstica, babá. E antes de eu ter as crianças era mais fácil. Depois que eu tive o meu menino já começou a ficar meio difícil, já foi, né, complicou mais. Daí agora que eu tive a Maria Eduarda, tá mais difícil ainda para eu conseguir trabalhar. Tá bem mais difícil, porque assim, eu tenho que pagar para uma pessoa ficar com ela e normalmente os horários para quem trabalha de babá é bem puxado. E é difícil achar alguém que queira ficar esse período e assim, e o valor também não tem condições de eu pagar, né? Porque a minha mãe, ela não pode trabalhar, minha mãe não trabalha, então é só eu, no caso, que trabalha em casa. Então tá bem difícil as coisas com relação a isso, por causa, né, de eu ter os 2 filhos. E normalmente quando a gente é babá, eles dão prioridade para quem possa dormir, para quem possa morar no emprego. Então agora o que eu tô mais arrumando assim é diarista, é como diarista. Eu fiz a matrícula da minha bebê quando eu tava de 6 meses. Ela agora já vai fazer 8 meses e até agora
não tem nem previsão. Eu vou lá todo dia, que eles mandam a gente tá indo todo dia. E assim, a senha da minha bebê ainda tá tipo 2.000 e não sei quantos que tem na frente dela. Então, pelo que já me informaram na creche até, é capaz dela já ir pro pré direto e eu não conseguir essa vaga na creche. Então, assim, se eu conseguisse uma creche, já me ajudaria bastante, bastante. E isso é uma coisa, assim, que eu acho que a sociedade deveria, né, deveria ter mais e não tem, que nem... Até porque a creche também que tem a mais próxima da minha casa, de qualquer maneira eu teria que estar pagando uma van para estar levando, uma perua escolar, porque também não é próxima, é longe também. É longe também, então eu acho que isso ajudaria bastante. Não só eu, como acho que todas as mães, sabia? Porque, olha, é muito difícil esse negócio de vaga em creche. Eu já fui em milhares, já fiz o cadastro dela em um monte, mas até agora, nada. Então, nossa história é de um encontro muito lindo, porque, na verdade, eu digo que o Davi me escolheu quando ele tinha 7 meses. E eu sou mãe através da adoção. Eu sou mãe solo, eu escolhi ser mãe solo depois que eu me divorciei. Então essa foi a decisão assim mais difícil e a única definitiva da minha vida e a mais feliz. Ser mãe solo, assim, eu acho que ser mãe é algo mesmo para quem está dentro de um relacionamento por muitas vezes muito solitário. Mas ser mãe solo, eu acho que é muito mais, né? Porque os espaços e a sociedade não está preparada para receber uma mãe que é mãe solo e que necessita transitar em todos os lugares. Eu vejo assim nas pequenas coisas, eu tive uma possibilidade, na verdade um privilégio de colocar o Davi numa escola que tinha já um olhar muito diferente. Eu procurei por isso, né, na verdade, de inclusão. E mesmo chegando lá, nessa escola já super inclusiva e maravilhosa, eu fui preencher todos os formulários, era quem é o pai ou responsável, né? Comissão de pais, né? Então tem sempre esse nome, que vai ter sempre essa... pro Davi, né? Eu sou a família dele, né? Tem os meus avós, né? Os pais, meus pais, mas sempre eu vou ser a família dele. Então eu vejo que nas pequenas coisas a gente ainda tem que batalhar bastante. E acho que o primeiro trabalho que esse grupo fez foi de levar para a escola uma comemoração não do Dia das Mães, do Dia dos Pais, assim, do Dia da família, é o dia de quem cuida, né? Eu acho que, na verdade, assim, né, a sociedade tem que olhar, né, para a mulher e principalmente para a mãe solo como um ser ativo da sociedade, né? Porque através da gente, né, da educação dos nossos filhos é que se muda muito da sociedade. Então eu vejo que as mães solos e outras mães também, né, ainda que dentro de um casamento são sozinhas, tem pouco lugar de participação ativa na sociedade, porque elas não têm com quem deixar os filhos. Então realmente a sociedade precisa olhar para essa mulher, para a mãe solo, como parte ativa da sociedade. Tem mais lugares públicos, como aqui tem essa praça revitalizada, eu venho aqui com amigas, mesmo que não são mães, para que a gente possa conversar e o filho tenha espaço para brincar, que tenha locais, por exemplo, no seu trabalho que possibilite você levar o teu filho esporadicamente quando você não tem com quem deixar, ou enfim, se faz um curso, uma faculdade, uma pós, que tenha estrutura para levar o filho também. Eu acho que isso já colaboraria bastante. Mas de tudo isso surgiu de acordo com a necessidade de uma mãe catadora. Porque a mãe catadora hoje ela não tem condições de pagar uma creche. Surgiu através da minha necessidade e da necessidade das outras mães. Como a gente, como catadora, não tem condições de pagar 350 numa creche por mês, se não ganha nenhum salário mínimo direito, aí eu decidi montar a creche através da necessidade minha e de outra mãe.
que chegou até a mim e pediu, monta uma creche, tu tem um espaço tão bom, faz uma creche para cuidar dos filhos da gente. Eu não tenho condições de pagar uma creche. Hoje a gente atende 34 crianças, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4h30 da tarde. Gente, ninguém sabe o trabalho que a gente faz aqui todos os dias, não. É tudo voluntário, desde a comida, desde a monitora, tudo é voluntário. Eu fico muito feliz de fazer esse trabalho, porque a gente mostra para muitas pessoas aí fora que tem condições de fazer, que eu como uma catadora, eu ganhava R$350 por mês. Fiz isso tudo. E tem gente que tem muito mais condições e não faz. Entendeu? Eu falei para ele, Cata, mandar eu falar sobre a minha vida, um caderno de 20 matérias não dá para nem colocar. Eu falei para Leite, o que, minha filha? Desde eu solteira em casa, tem vida boa. Você criou seus filhos sozinha? Sozinha, porque quando eu me casei, eu era tão presente na minha casa, Cata, que eu não ia à feira, não ia para canto nenhum, só presente de casa. Que parecia que rapaz, podia ser um cachaceiro, podia ser o que for, eu ia me embora para ter uma vida melhor. A minha casa, na casa da minha mãe, era 6 meninas, 6 como eu. Eu tenho 5 irmãs, fora eu. Aí meu pai dizia, no dia que uma engravidar dentro de casa, eu mato ela de verdade mesmo. Olha a Cata, eu me casei com 24 anos. Oxi, e era dentro de casa assim, mas com o namorado da pessoa, e se chegar, passasse perto, no outro dia, ele batia na gente. Eu tinha vida, para ter vida melhor. Eu me enganchei, ele bebeu, judiava, me batia, me judiava com meus filhos. Ele deixou de beber, depois voltou de novo. O casamento que fala é esse, você esqueceu, você mora com um homem, ele é responsável da casa, ele é responsável do seu filho, ele cuida de você, ele zela você, isso aí é o casamento. Mas isso que não é, não. Aí quando eu morava lá no João Alfredo, no Recife. Aí ele veio para São Paulo. Aí ele mandou me buscar, meu menino que ele tinha com 13 anos, a Jaine tinha 5 e o outro tinha 2 anos. Aí eu peguei, eu tava no norte, aí, você sabe o que é bode? Sabe, né? Bode. Cabra, bode. Sim. Aí ele veio para São Paulo, aí ele mandou me buscar. Eu tinha uns bodinhos lá, eu disse, eu mandei meus bodes, não, para São Paulo, eu vou ficar aqui, não, estou trabalhando em vão, não tinha nada aqui. Aí eu fui, deixei tudo em lá, dar comida, água, ramo. Aí eu vendi tudo, comprei minha passagem. Ainda hoje eu me lembro que eu tinha feito a Jaine, uma cadeira só do ônibus, eu, Jaine e o pequenininho, uma cadeira só, acredita? Aí que eu chego aqui, ainda hoje que eu me lembro, era o que? Foi fazer uns 10 anos atrás, era negócio de 500 conto, Cata, sobrou dos bolos que eu tinha vendido. Aí chegou aqui, eu peguei esse dinheiro, mandei meu irmão abrir uma conta e coloquei esse dinheiro na minha conta, né? Eu não ia arrumar emprego para pagar os 3, não, os 2, não era? Não tinha como. Aí você ficou... Aí eu peguei, olhar a criança, um dava R$50, outro dava 100, outro dava 200, assim ia. Por mês, e quando dava, tinha gente que não dava. Olhar 9, 10, olhava a criança, muita criança. A minha casa, eu não tinha casa não, pagava aluguel. Sofri muito, viu? Criei meu filho só. Sozinha. Então, quando ele chegava, ele estava trabalhando, ele ganhava o quê? Minhas contas nesse tempo. Ele chegava em casa, ele saía para os bares e deixava eu com os meninos, não ficava. Sei que não tinha paciência. Ia-se embora, deixou sozinha. Sabe que hora eu me ocupava das crianças? 9 horas da noite. 9 horas, de 5 horas da manhã até 9 da noite, era muito tempo, né? Não? Só em casa com os 3, não teve ajuda de ninguém. Tinha dia, o dia não tinha um pão para comprar para eles comer, sabe o que eu fazia? Botava arroz no fogo, botava leite dentro, dava para eles comer, porque não tinha um pão para dar. Era difícil. Eu criei meus 3 filhos, só tenho 3, mas eu sofri muito. E fez assim, você tem vida boa? Nunca fui a uma balada. Não sei o que não, nunca fui um show. Eu não sei o que é, não sei não, nunca fui. Aí eu tomava conta do menino, eu fazia as compras, às vezes sobrava R$50, às vezes sobrava 100, eu gastava, de quando eu vou ter minha casinha. Assim eu fiz e consegui. Mas é barraco em favela, mas eu tenho minha casinha. Não pagar aluguel amanhã. Consegui. Eu posso conhecer? A minha casa? Pode, se quiser, pode. Sério? Pode. Eu tinha 5 anos de idade quando eu vim para São Paulo, vim com a minha mãe, com meus irmãos. Então, a gente morou na Brasilândia
durante um ano, aí pagava aluguel, era bem complicada a situação, aí a gente veio pra cá. Foi quando a minha mãe conseguiu comprar essa casa. É simples, mas porém a gente não paga aluguel, então é uma coisa, né? Aí desde então, faz 11 anos mais ou menos que a gente mora aqui em Pirituba. Meu pai nunca foi aquele pai tão presente, sempre foi minha mãe que sempre estava correndo atrás de tudo para dar o bom e do melhor para nós. Meu pai estava presente ali como um pai, assim. Mas eu acho que minha mãe sempre foi pai e mãe para nós. A mãe, eu acho que é um papel essencial na vida de um filho, né? Ela educa, ela dá o bom e do melhor pro filho, ela quer ver o futuro bom pro filho, né? Eu acho que pai quer ver, mas eu acho que a mãe é incomparável, né? Hoje em dia, o papel do pai, tem pais maravilhosos, mas tem pai que só tem nome de pai, porque não participa da criação do filho, não participa da educação, igual meu pai. Meu pai nunca foi na escola, meu pai nunca foi aquele pai presente pra mim. Ele sempre teve aqueles defeitos dele. Ele sempre chegava em casa e ele bebia, então ele sempre chegava em casa e batia em nós, então aquilo a gente já foi crescendo com aquilo já. Então eu acho que prejudica bastante na criação do filho isso. Muitos filhos, ele fala assim, meu pai faz, por que eu também não posso fazer? Meu pai fez isso comigo, por que eu também não posso fazer isso com meu filho? Ela não conseguia trabalhar porque ela não sabia com quem ia deixar nós. Então ela dependia assim dele pra sustentar nós. E a renda não era muito boa. Então eu acho que a creche hoje em dia é muito bom, ajuda muito as mães hoje em dia. Essas mães que é independente, não tem ninguém para cuidar dos filhos, então acho que essas creches ajudam bastante. Sim, eu trabalho atualmente, minha mãe trabalha, meu irmão, meu pai atualmente está desempregado. Então a gente consegue ir levando, a gente consegue ir caminhando. Estou no segundo semestre da enfermagem já. Eu acho que se não fosse minha mãe, eu não conseguiria estar onde eu estou hoje, porque meu pai, ele não me ajuda em nada. Eu fiz curso, sempre foi minha mãe, você tem que fazer. Minha mãe sempre estava ali para me apoiar, você tem que fazer sim. Porque já que eu não pude, minha mãe não estudou, ela não sabe ler, não sabe escrever, então ela não quer isso para os filhos dela. Então, eu acho que se ela pode me ajudar, eu também tenho que fazer um esforço para mim também conseguir, né? A gente vê essas questões no direito, a gente vê na economia, a gente vê na nossa sociedade, ainda reflexos do machismo, do patriarcado. E nós tentamos, né, lutar contra isso quando a gente tem uma questão tão complexa quanto essa, a gente não sabe muito qual é a solução. E não tem bala de prata, né? A gente não tem uma coisa só não resolve. Então, o que eu advogo, que a gente deve fazer, né, são basicamente 3 coisas principais. Lutar contra essa desigualdade na base, né, que são as mulheres que não têm creche, que precisam trabalhar, que precisam desenvolver, que precisam estudar e que não têm economia. Então, investir em políticas públicas aí e também políticas privadas. Investir e termos cada vez mais acesso ao âmbito político, então termos mais representantes mulheres. Existem correlações positivas que mostram que mais mulheres em cargos políticos se preocupam com mais questões em relação à mulher e à família, quer dizer, a saúde da mulher, a saúde das crianças, a água encanada e esgoto, coisas simples, mas que aparentemente não está no interesse dos homens que estão nos representando. E no terceiro aspecto, colocar cada vez mais mulheres na liderança de poder econômico, né? Então, na liderança das companhias. Ter mais mulheres como diretoras, ter mais mulheres como conselheiras de administração. E para isso a gente tem diversas políticas. Tem políticas públicas, como cotas, por exemplo, que já foram adotadas em dezenas de países, e tem políticas privadas. Então, as próprias empresas podem estabelecer metas para melhorar a participação e a diversidade nas suas lideranças. Eu acho que trabalhando essas 3 questões, a gente vai ter empresas mais preocupadas com a inserção da mulher e com políticas de, por exemplo, licença natalidade, né? Tanto para pais quanto para mães, ali naquela empresa. A gente vai ter políticas públicas interessadas nisso, então mais creches, acesso e etc. E a gente vai ter o cuidado com essa faixa de vulnerabilidade extrema, que é algo que não dá para esperar 20 anos, é algo que tem que fazer agora. Então, se a gente já tem a consciência
dos nossos erros, de como erraram com a gente, mas foram erros muitas vezes inconscientes, erros sem conhecimento, porque eu acho que a partir do momento que a gente tem o conhecimento de determinados fatos, a gente tem responsabilidade sobre esse conhecimento. A gente vai deixar de canto, vai deixar do lado, por quanto tempo? Então, a gente tem que aplicar isso. E na prática, o criar um filho é isso, é você mostrar, você se demonstrar para ele a melhor forma da sua pessoa. Me lembro de umas passagens assim que eu falava, Gui, você vai ser um bom pai. E ele falava, mãe, é aquilo que você falou. Eu preciso aprender com os erros dos outros. Tudo que a gente vivenciou, eu vou lutar para fazer diferente. Eu não quero, nem de longe. Cata, tem uma casa, eu vou falar pra tu. A ver quem é solteira tem uma vida mais sossegada que certos casamentos. Sério? Porque é certos casamentos. Não comecei a casar, sou casada, tenho meu marido em casa e não é responsável a nada. Minha não tem, a minha tá sozinha. Eu falo pra minha casa todo dia. Perguntou assim pra mim que tem gente que olha pra mãe solteira com uma... com preconceito. Não, isso é besteira. Isso é besteira. Se fosse outra vez, eu não queria ser uma mulher mais, não. Eu queria ser o pior homem do mundo, agora a mulher não. De vez já catar, Maria, não, mulher muito sofrida. Ela pode ter a vida boa que tu vê, mas é muito sofrida. Eu acho. Porque tudo que ela vai cuidar dos seus filhos, ela vai cuidar da casa, é uma coisa, é a outra. E homem não. Passagem livre pros homens, né? Chega do trabalho e não quer fazer nada, né? O que você acha que mãe é? É muita coisa, muito responsável, muito difícil, cara. E só mãe é assim, né? Pai não é? Não, pai não. Não. O povo tem que dizer, pai pode ser qualquer um, né? E mãe é uma só. Uma só. Some people long for a life that is simple and planned, tied with a ribbon. Some people won't sail the sea 'cause they're safer on land, to follow what's written. But I follow you to the grave.